Hello everybody! Tudo bem com vocês, meus amores? Estou eu aqui para gravar a nossa videoaula número 5. Nessa videoaula, pessoal, nós vamos aprender algumas técnicas de leitura, o que em inglês nós chamamos de inglês instrumental. O que seriam essas técnicas de leitura? Você pega um texto em inglês na mão e muitas vezes você fica perdido no texto. Você fala, nossa, mas como que eu vou traduzir isso daqui? Existem duas técnicas muito famosas chamadas skimming and scanning. Posteriormente eu vou entrar mais nesses dois itens. Para agora, nesse exato momento, nós vamos simplificar essas duas técnicas dando as seguintes dicas para vocês. A primeira, toda vez que você pega um texto em inglês, você tem que levantar todas as palavras cognatas. O que viria a ser uma palavra cognata? Palavra cognata é aquela que é parecida em português. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, problema. Então, são palavras cujo em inglês e português existe uma certa semelhança. Meu segundo passo seria eu trabalhar com as minhas palavras que eu chamo de background. O que viria a ser o background? Background são aquelas palavras que você já viu anteriormente. Então, são aquelas palavras, por exemplo, que faz parte do seu vocabulário, que em alguma parte da sua vida você as memorizou. Se eu falar para vocês, por exemplo, mother, father, embora você nunca, muitas vezes, você nunca tenha feito inglês antes, você sabe a tradução dessas palavras. E, finalmente, eu tenho as new words. As new words seriam as palavras que eu, de fato, deveria me preocupar em procurar num dicionário para fazer a tradução de um texto. Lembrando vocês, pessoal, que a tradução de um texto em inglês você não faz de maneira palavra por palavra. Você faz na relação de um contexto. Então, por exemplo, dentro de um parágrafo, se eu não sei duas palavras, eu vou fazer o que com essas duas palavras? Ou correndo procurá-las? Nem sempre. Você pode, muitas vezes, pelo contexto, entender perfeitamente o que está sendo dito ali e não necessariamente traduzi-las. Em que ponto, na verdade, eu vou traduzir as palavras em inglês? Eu vou traduzir quando eu quiser aumentar o meu glossário. Então, toda vez que eu quero aumentar o meu glossário, eu vou partir para a tradução. Mas, Cécia, eu estou com um texto aqui que eu entendo 15 palavras. Eu vou marcar as 15 palavras? Não. Eu falo que o menos é mais sempre. Escolha umas 5 palavras, marque a escrita da palavra e a tradução e constantemente você vai estar estudando. Pegou um outro texto, a mesma coisa, um outro. O que vai acontecer? As palavras em todos os idiomas são repetitivas. Então, como elas são repetitivas, você vai ver essas palavras novamente. E o que era um new word para você um dia se torna um background. Mas para isso você tem que estudá-las. Então, faça um glossário à parte, um glossário só seu, que vai mudar de aluno para aluno. Nós estamos falando nessa unidade, basicamente, pessoal da Espanha. Eu falo de Madrid, de Barcelona. E eu tenho aqui um personagem que, assim, conhece muito dessa região. E é com ele que vocês vão ficar agora. E ele vai falar um texto em inglês para vocês. Um texto, inclusive, que está na apostila de vocês, na página 436. Então, acompanhem a leitura e ele fez um resumo desse texto. Então, vocês vão marcar com lápis quais são as frases que ele está falando, ok? Estou de calça curta, teacher, mas tudo bem. Madrid is the capital of Spain. Start by visiting the museums and the city offers. There are some parks in the city to spend the day, enjoy yourself. The biggest of them is the Casa de Campo, which is 5 times the size of a New York Central Park, where there are cafes and the tourist information center. It's wonderful, ok? Posteriormente, nós iremos, no caso, fazer os exercícios da página 436 e 437. Pessoal, por enquanto é só. Um beijo enorme e até o nosso próximo vídeo. Bye!